Imagina como seria ficar preso numa ilha durante 15 anos. E não estou falando de uma ilha qualquer, cheia de recursos, mas uma pequena faixa de terra com apenas 1.700 metros de comprimento e 700 de largura. Sem árvores, sem água doce e sem acesso fácil à comida. Apenas areia, uma grama rala e a imensidão do oceano à sua volta. E não podemos esquecer do recife de coral afiado que dificulta o acesso de qualquer barco e do clima tropical com tempestades e ciclones devastadores. Parece impossível, né? Coisa de filme. Mas isso realmente aconteceu, e é essa história que vamos te contar hoje. Você vai entender como essas pessoas foram parar nessa ilha, como foram resgatadas e, o mais incrível, como conseguiram sobreviver por tanto tempo. As descobertas arqueológicas no local são simplesmente impressionantes. Então, fique com a gente e vamos juntos desvendar mais este mistério. Tudo aconteceu na pequena ilha Tromelin, no Oceano Índico, a 450 quilômetros de Madagascar. A ilhota foi descoberta em 1722, quando um navio da Companhia Francesa das Índias Orientais saiu da rota por causa do mau tempo e se deparou com essa faixa de areia. O capitão a batizou de Ilha da Areia, mas como não tinha nada de interessante, ela foi esquecida por quase 40 anos. Isso até a noite de 31 de julho de 1761. Meses antes, o navio Lutile, comandado pelo capitão Lafargue, saiu da França em direção às Ilhas Maurício, levando suprimentos. Nessa época, a escravidão era legal, mas o comércio de escravos estava suspenso por causa de uma guerra. Mesmo assim, o capitão, movido pela ganância, parou em Madagascar e comprou cerca de 160 pessoas do povo Malagasy. A revenda desses escravizados renderia uma fortuna. Com a carga humana a bordo, o capitão ficou desesperado para chegar ao seu destino. Ignorou todas as regras de segurança, navegando dia e noite, usando vários mapas ao mesmo tempo para tentar encontrar um atalho. Claro que isso não ia dar certo. Na noite de 31 de julho, uma forte tempestade atingiu o navio. Em vez de parar, o capitão forçou a tripulação a continuar navegando no escuro. O resultado foi desastroso. O navio se chocou contra o recife de coral da ilha Tromelin. O casco se partiu e a embarcação afundou rapidamente. Dos 143 tripulantes, 122 sobreviveram. Já os malgaches, trancados no porão de carga, tiveram menos sorte. Quase metade se afogou, restando apenas 88 sobreviventes. Diante da catástrofe, o capitão Lafargue surtou. Ele ficou tão instável que a liderança foi assumida pelo primeiro oficial, Barthélemy Castellan du Vernet. A primeira atitude dele foi resgatar o máximo de recursos do navio naufragado: comida, ferramentas, tecidos e madeira. Em seguida, eles ergueram acampamentos. Sim, no plural, porque os tripulantes franceses, cheios de preconceito, se recusaram a ficar junto com os nativos malgaxes. Eles até montaram guardas para vigiar os suprimentos e impedir que os africanos roubassem algo. É impressionante como o preconceito persiste mesmo em situações de vida ou morte. Os náufragos cavaram um poço de 5 metros e encontraram uma água meio salobra, mas que dava para beber. Construíram uma fornalha e começaram a planejar uma nova embarcação com os destroços. Guiados pelo primeiro oficial, os tripulantes franceses conseguiram construir um barco improvisado em apenas 2 meses. Tinha 10 metros de comprimento e era suficiente para levar todos os franceses de volta a Madagascar. Mas os 60 malgaches sobreviventes foram deixados para trás, com suprimentos para apenas 3 meses. A embarcação, batizada de La Providence, partiu em 27 de setembro de 1761. Os franceses prometeram voltar para buscar os malgaches assim que possível. Após 4 dias, eles chegaram a Madagascar. Pouco tempo depois, foram para as Ilhas Maurício, onde o primeiro oficial teve que encarar a fúria do governador. O administrador estava revoltado com a perda do navio e dos suprimentos por causa da desobediência do capitão Lafargue. Castellan du Vernet até pediu um barco para resgatar os malgaches, mas o governador recusou na hora. Alguns dizem que o governador estava envolvido no mercado ilegal de escravos e não queria ajudar a concorrência.
Outros acham que ele simplesmente não via valor em arriscar homens e navios para salvar pessoas que considerava mercadorias. A notícia do naufrágio chegou a Paris, mas logo foi esquecida em meio aos problemas da Guerra dos 7 Anos e à crise financeira da Companhia das Índias. Assim, os malgaches foram abandonados naquela ilha minúscula e inóspita. Mas o primeiro oficial, Castellan du Vernet, não desistiu. Seja por querer cumprir a promessa ou minimizar seus prejuízos, ele continuou tentando convencer as autoridades a enviar um resgate. Anos se passaram, até que em 1775 um navio avistou os sobreviventes e avisou o novo governador das Ilhas Maurício. Uma embarcação de resgate foi enviada, mas não conseguiu se aproximar por causa dos corais. Eles mandaram um bote menor, que acabou afundando. Um tripulante conseguiu voltar ao navio, mas o outro ficou preso na ilha com os malgaches. Outras 2 tentativas de resgate também falharam. Finalmente, em 29 de novembro de 1776, 15 anos após o naufrágio, o navio La Dauphine, comandado pelo cavaleiro de Tromelin, conseguiu chegar à costa e resgatar os sobreviventes. E foi por isso que a ilha recebeu esse nome. Naquele momento, apenas 7 mulheres e um bebê de 8 meses haviam resistido. Elas contaram que 18 pessoas, incluindo o marinheiro francês que ficou preso, haviam partido em um barco improvisado meses antes, mas nunca mais foram vistas. As sobreviventes foram levadas para as Ilhas Maurício e declaradas livres. Mas como eles sobreviveram por tanto tempo? As declarações das mulheres e as escavações arqueológicas nos dão algumas pistas. Primeiro, os malgaches já tinham experiência de vida em uma ilha. Eles sabiam como se adaptar. A água era obtida de poços de água salobra e da coleta da chuva. Para comer, eles caçavam tartarugas, pássaros e seus ovos, além de pescar. As escavações revelaram que eles construíram abrigos complexos usando areia compactada, corais e cascos de tartaruga. Encontraram até túmulos, mostrando que eles mantinham seus rituais culturais. Acredita-se que eles mantiveram o fogo da fornalha aceso por todos os 15 anos, usando-a para consertar ferramentas e utensílios de cobre e chumbo recuperados do navio. Eles uniram seu conhecimento ancestral com o que aprenderam com os franceses para criar uma comunidade e resistir. Essa história, apesar de triste e de expor o pior da ganância humana, é também um testemunho incrível de resiliência, força e sabedoria. Uma mistura de instinto de sobrevivência e cultura que permitiu que uma comunidade florescesse contra todas as probabilidades. Por hoje é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau.